Olá, sejam todos bem-vindos a este momento de oração. Este momento onde nós vamos buscar em Papai as graças e as bênçãos celestiais necessárias para a nossa caminhada de filhos e filhas de Papai. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para nós caminharmos juntos, buscarmos juntos, a uma só voz, entrar em comunhão com o Papai e pedir a intercessão do Mestre, a intercessão do Filho, para a nossa caminhada, para o nosso momento de oração. Por isso nós dizemos: Mestre, intercede por nós. Papai, nós oramos a Ti, dizendo: Papai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todo o mal. Somos precisados de sermos protegidos, sermos livrados de todo o mal a todo instante. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar sempre na presença de Papai, sempre pedindo ao Mestre que interceda por nós, para que haja livramento na nossa vida e que o livramento seja constante até a nossa volta. Precisamos ser livres, ser libertados, ser livrados de toda a tentação, de todo momento de queda, de cair no pecado. Nos livra de todo o perigo de termos caído. Nos livra de todo o perigo da perdição. Nós queremos ser livres, viver o Teu amor, caminhar no Teu poder e estar sempre contigo. Queremos, Papai, estar juntos eternamente. O Yala Shirolori Yala canta lá vai. O Yala Bala Shalaba canta lá vai. E nesta noite nós dizemos: Mestre, intercede por nós. Papai, dá-nos a graça de sermos curados, sermos libertados de toda a força demoníaca, de todo o ataque demoníaco. Livra-nos, Papai. Cura-nos, Papai. Cura a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Nos dá purificação. Queremos ser livres, curados, libertados, transformados. Nós queremos ser convertidos, viver uma vida junto de Ti, estar sempre na Tua presença, sendo curado por Ti e libertado. Dá-nos a graça de sermos livres, livres para viver o Teu amor, livre para viver as bênçãos e as graças que são dadas por Ti, Papai. Dá-nos a graça de sermos revestidos nesse momento da força, do poder, da autoridade celestial para caminhar com essa live. Me unge, Papai, me unge com uma porção redobrada de unção. Eu quero orar a Ti, Papai, mas preciso de Ti para me orar. Sozinho eu não consigo realizar uma oração que seja do Teu agrado. Por isso, coloca na minha mente, no meu coração e na minha alma o desejo de orar com palavras que sejam do Teu agrado. Coloca nos meus lábios as Tuas palavras, Papai, para que eu possa orar junto com os Teus filhos e Tuas filhas, orar juntos com a Tua igreja. É isso que eu peço, dá-me a graça e a unção, Papai. O Yala Shalamai, canta lá vai. O Yala Bala Shalaba, canta lá vai. E eu Te louvo, Te bendigo, Te glorifico, Papai. Grande Tu és, poderoso Tu és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a Ti.
Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti, aleluia, aleluia. Oi, alahalamai shirolori, alacanta labai. E nesta noite eu quero te adorar. Busco em ti, ó Mestre, a força, o poder e a autoridade para a adoração. Quero te adorar, papai. Quero te adorar, ó Mestre. Nós te adoramos, ó Yalahalamai Shirolori Alacantalabai. Só vós sois digno de toda adoração. Urialabalashalamai. Grande és, papai, grande és, ó Mestre. Adorado seja. O Yalahalamai Shirolori Alacantalabai. O Yalabala Andalahlabai. O Yalabala Shirolori Alacantalabai. E nesse momento eu me volto a ti, papai. Peço a intercessão do Mestre. E busco em ti a unção, a efusão do Espírito. Para mim, para os teus filhos, para as tuas filhas. Nos unge, papai. Batiza-nos nesta noite. Dá-nos a graça de sermos transbordados da efusão neste momento. Dá-me a unção, papai. Batiza-me, batiza-me. Batiza os teus filhos e as tuas filhas. Glórias e glórias a ti. E eu sou grato a ti, papai, sou grato a ti, ó Mestre, por poder estar na tua presença neste momento e estar sentindo as graças e as bênçãos sendo dadas a mim, dadas aos teus filhos, às tuas filhas. Tu és o doador de toda bênção, toda graça. Papai, recebemos de ti a todo instante a unção e a graça, a força, o poder, a autoridade para caminharmos na tua presença. E eu agradeço a ti, papai, agradeço por todas essas bênçãos. Agradeço pelos dons, pelos carismas. Agradeço pelo batismo no Espírito dado a mim, dado aos meus irmãos, às minhas irmãs. Somos teus filhos e estamos na tua presença, papai. Podemos dizer, somos gratos a ti pela vida, pela caminhada, pelo alimento, por cada irmão, cada irmã que está aí caminhando com essa live. Agradeço a ti, papai, de toda a minha mente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, por aqueles que estão caminhando, estão assimilando este ensinamento, estão reconhecendo-se filhos e filhas de ti, papai. Eu só agradeço a ti por estar dando a eles a sabedoria, o entendimento para conhecer a tua bondade, conhecer o batismo no Espírito, conhecer que só tu podes dar todo o necessário para nós. Eu sou grato, sou agradecido por todas as bênçãos e graças. Sou grato pela minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, sobrinhos, por toda a nossa família. Eu sou grato por todos os filhos e filhas de ti, papai. Sou grato por todos que caminham. Agradeço a ti, papai, por esses que têm caminhado comigo, têm visto essa live, têm orado junto comigo, têm recebido bênçãos e graça. Sou grato pelas bênçãos que têm dado. Agradeço a ti, papai. Agradeço a ti, ó Mestre, por toda a intercessão que tem feito por nós, para que as graças e as bênçãos aconteçam na nossa vida. Agradeço a ti, papai, agradeço a ti, ó Mestre. O Yala Shirolori Alacanta Labai.
Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Urialá xalamai, canta lá vai, uialabalá. E nesta noite nós continuamos discorrendo na história. A história do povo que caminha de geração em geração, de cada centenário, de cada milênio. Povo que vem caminhando desde a criação do universo, desde a criação do céu, da terra e da fonte das águas. Criação pelo Criador, nosso Papai. É o Espírito que dá a esta obra maravilhosa que é o universo. E nós somos gratos e agradecidos pela terra, onde nós temos aí na história falando de que o Espírito Criador criou o céu e criou também a terra. Criou a terra e criou a fonte das águas. E nós temos aí, dentro de uma linha cronológica, a caminhada de geração em geração. E nós chegamos aí vendo os profetas, vendo os acontecimentos, vendo os eventos que aconteceram durante milênios, e nós chegamos aí no evento do nascimento da Igreja do Cristo. 2 séculos depois, há uma transição muito grande, onde tudo é mudado. E a mudança começa em 315. E aí eu começo a falar da Igreja Rainha. 315, o Adido de Milão, Concílio de Nicéia, e a caminhada agora é da Igreja Rainha, porque agora ela não é mais a Igreja lá do primeiro e do segundo século. Agora nós temos uma transição onde a Igreja Mãe dá o lugar para o nascimento da Igreja Rainha. Tudo aquilo que se viveu no primeiro e no segundo século, agora tem uma mudança muito grande. E essa mudança, ela culmina lá no 4º século. 2 séculos foram necessários para que a Igreja Rainha se estruturasse. Agora, no 4º século, então ela passa a ser a Igreja oficial do Império Romano. A Igreja Rainha, ela nasce no Império Romano. Caminha até 1050. Uma caminhada bastante grande, com ela fazendo tudo aquilo que está na história. 1050 acontece o primeiro cisma, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Se desentende uma com a outra,
e aí uma excomunga a outra e há uma ruptura onde se separa. Uma igreja caminha de uma maneira sem o aval do bispo de Roma. Ela passa a ter um bispo que conduz a igreja. Uma igreja é conduzida pelo bispo de Roma e a outra é conduzida por um patriarca. Aí nós temos a primeira ruptura dentro da igreja rainha. A ruptura aí acontece e por muitos séculos as duas igrejas caminham separadas. Quando foi lá por 1500, aí acontece a segunda ruptura, onde aparece o início do protestantismo através de um sacerdote. É Lutero que se opõe a Roma e cria uma nova igreja. Mais esses 500 anos de caminhada e nós chegamos aí em 2020. Teve muita história, tem muita história aí para ser contada. Durante todo esse tempo e durante essa trajetória da Igreja Rainha. Igreja que domina, igreja que está em comunhão com o Estado. Então, se criou um país, né? O Vaticano. O Vaticano é um Estado. Para que foi criado? Foi criado para que tenha o mesmo peso de poder, mesmo peso de autoridade dentro das nações. A menor nação do mundo é o Vaticano, onde a figura maior deste local, desta autarquia, é o Bispo de Roma, que está lá no Vaticano. E nós temos aí hoje quem comanda a igreja rainha é o Bispo Bergoglio, hoje com o título de Papa. E aí nós caminhamos durante todo esse tempo onde houve muita coisa aconteceu. Se for falar da história aqui, começar a contar a história mesmo a fundo, tem muita coisa aí que se passou. Falando aí por cima, nós temos as cruzadas, nós temos a Inquisição, nós temos a perseguição, nós temos, depois do protestantismo, nós temos as guerras de protestantes e católicos. É uma matança sem nenhum sentido, porque é irmão matando irmão, simplesmente um defendendo um ponto de vista e o outro defendendo outro ponto de vista. Muitas vezes eu acredito que muitos que morreram e muitos que estiveram em frente de batalha matando não sabiam nem por que estavam fazendo. Porque se soubesse realmente o porquê daquilo lá, ele não iria fazer. Da mesma maneira que nós chegamos agora em 2020,
onde chegamos aí num momento de transição. Nós tivemos uma transição, como eu falei ontem, a transição lá do terceiro século, a virada do segundo século com o terceiro. Nós temos aí vários eventos que acontecem dentro da Igreja Rainha e chega até os dias de hoje. 2020 está aí a Igreja Rainha, continua sendo a Igreja Rainha, porque ela tem autoridade de rainha. Ela está aí à frente dos acontecimentos mundiais. Então, o Bispo Bergoglio pode ver que ele está sempre aí, junto com os estadistas, junto com as pessoas, com as maiores figuras do mundo. Então, a igreja ela continua sendo Igreja Rainha. E dentro dessa Igreja Rainha nós temos as figuras que foram criadas, onde nós temos, a partir do quarto século, nós temos o mestre que é pastor, lá no primeiro e segundo século. Agora, no quarto século, ele passa a ser rei com coroa, com uma série de mudanças, com uma série de simbologia, e passa de pastor, de mestre, ele passa a pantocrático. A Virgem Maria, mãe, agora, a partir do quarto século, vem os dogmas marianos. E a Virgem Maria, mulher simples, mulher sofrida, mulher humilde, mulher que não tinha nenhum título, agora ela passa a ser rainha também. Ela é rainha e se dá o título de Nossa Senhora. E aí tem Nossa Senhora para todo mundo. Tem Nossa Senhora, muito nome aí, muito nome criado, muito título dado a Nossa Senhora, formando aí um panteão de imagens. Isso é bem característico das crenças e do segmento da Igreja Romana, não a Igreja Romana do quarto século, mas a Igreja Romana que caminhou desde antes da vinda do Mestre. Antes da vinda do Mestre tinha a igreja judaica, tinha a igreja grega e tinha a igreja romana. Tanto os gregos quanto os romanos, eles tinham um segmento de crença, de fé, e tinham tanto a igreja romana como a igreja grega, eles tinham um panteão. O panteão era muitos nomes dados a deuses. Eram muitos deuses. E o Deus, nesse panteão dos gregos e dos romanos, a figura maior, o Deus de todos os deuses, era o Zeus. Aí depois tinha Apolo, tinha as deusas, Afrodite, e por aí vai. Se buscar aí, tem muitos nomes, e esses nomes, cada nome que era criado também uma imagem que trazia as características das crenças que vinham passando de século em século. Agora, toda essa crença, toda essa simbologia, tudo isso, agora no quarto século, ela passa a ter um peso muito grande dentro da Igreja Romana.
E a própria Igreja Romana, com todas as imagens, todas as características que tinha na Igreja Romana antes da Igreja Católica Apostólica Romana. Que agora, a partir do quarto século, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a Igreja do Império Romano, onde a Igreja que vivia, que morria, agora passa e era perseguida, agora a partir do quarto século ela toma todos os poderes. Por que Igreja Rainha? Igreja Rainha porque no Império Romano tinha rei, tinha rainha, e tinha toda essa hierarquia, e tinha toda a simbologia, tinha uma série de coisas, e foi criado para a Igreja Rainha, foi criado ainda muitos dogmas. Muitos dogmas foram criados, e dogmas que estão aí sendo cultuados até hoje. Tem muitos dogmas que são cultuados até hoje. Eu não vou entrar em detalhes falando destes dogmas, porque é desnecessário. Todos que seguem aí a Igreja Romana conhece os dogmas e está vivendo os dogmas. Não há necessidade de eu ficar falando aqui dos dogmas, falando da história, dos acontecimentos. Aconteceu e está aí, está aí. Agora nós estamos no ano 2020, estamos passando por mais uma transição. E essa transição, eu acredito que seja a maior transição já vivida pelo povo, pela raça humana. De todos os tempos teve muitos eventos, mas este evento que está começando a acontecer, esse evento vai ser um evento que vai mexer com todas as estruturas. Todas as estruturas. Se a gente parar um pouquinho aí e ver o que está acontecendo no mundo, o mundo de 2019, hoje ele está completamente diferente. As coisas mudaram de uma maneira muito rápida, muito rápida. Nós não temos nem 6 meses, nós estamos aí caminhando para completar 6 meses de caminhada no ano 2000, e os acontecimentos aí, os eventos que aconteceram durante esses 6 meses remonta a muitos séculos, porque aconteceram muita coisa. E o mais importante e mais interessante deste acontecimento é que ele não é um acontecimento de uma região, regionalizado. É um evento que começa aí mexendo na estrutura do mundo. Então, o que se vivia até dezembro de 2019, a partir de janeiro de 2019, começa a se mexer na estrutura do mundo. Então, é bom que a gente pare e pense e analise. Não fique assim, achando que está tudo bem, que daqui a pouco vai estar tudo normal. Meu irmão, minha irmã, nós estamos passando por uma transição no mundo. Uma transição no mundo. E essa transição começa aí bastante acelerada nesses primeiros 6 meses de 2020. E até o final do mês de junho, nós já dá para a gente fazer um balanço daquilo que vai acontecer até dezembro de 2020. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que tudo o que aconteceu nesses primeiros 6 meses, no segundo semestre,
nós vamos ter uma aceleração ainda maior do evento que está acontecendo no mundo. E o evento que está acontecendo no mundo é bastante forte, porque isso não tem retorno. O que está acontecendo e o que vai acontecendo e o que vai acontecer vai caminhar. Eu já falei aqui, torno a falar, eu falo para você, minha irmã, para você, meu irmão. Preste bastante atenção no que se fala muito dentro da política, dentro da geopolítica, se falando muito de protocolo. Guarda essa palavra, protocolo. Você vê nos jornais quando se fala de administração, quando se fala de alguma coisa que está acontecendo, então se fala de protocolo. Tá cumprindo o protocolo. E aí nós vemos falando muito disso daí. E aí também o protocolo está dentro da agenda. Então nós temos agenda, que antes tínhamos muitas agendas. Era agenda do país, as agendas do país, as agendas do estado, as agendas dos municípios. Hoje nós estamos vivendo já de uma maneira diferente. Hoje se fala em agenda global. Agenda global. Então nós estamos passando por uma transição, e como aconteceu lá na transição do segundo para o terceiro século, onde tivemos o evento do nascimento da Igreja Rainha, agora nós vamos ter o nascimento de uma nova igreja. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas vai nascer uma nova igreja. Esta transição é uma transição onde vai haver um evento muito grande. E essa transição vai culminar com a implantação da igreja, de uma igreja única. Nós temos aí 3 segmentos religiosos, e a partir deste evento que estamos vivendo, nós vamos ter uma igreja única. Nós vamos ter tudo unificado. Unificado em instância global. Tudo vai ser global. Aí nós vamos ter um comando global da política, um comando global de todos os segmentos da sociedade. Cada segmento da sociedade vai ter aí um comando global. Nós vamos ter, aí nós entramos naquilo que realmente é a nossa caminhada, que é a igreja. A igreja que eu falei, da igreja, dos segmentos, aí da igreja mãe, que subsiste, a igreja rainha, que está aí no comando, e aí nós vamos ter, a partir deste evento que está acontecendo, nós vamos ter uma igreja única, que vai ser a igreja da nova ordem mundial, a igreja única. É uma única igreja onde vai ter adoração, vai aparecer aí um Deus aí para ser adorado, que não é papai, que não é o Espírito Criador, e que também não é o Mestre. É um novo Deus que vai aparecer, um nome de um Deus que vai substituir aí o Deus da Igreja Romana. Que a Igreja Romana tem Deus, que é aquilo que mais se cultua, é este nome, que é o que todo mundo cultua.
cultua a Deus e cultua Jesus. Da mesma maneira que lá no islamismo eles cultuam Alá e Maomé. E então cada segmento religioso tem o culto a determinados nomes. Então na igreja da nova ordem mundial vai aparecer um novo nome, que não vai ser Alá, não vai ser Jeová, não vai ser Deus. Vai ser um novo nome. Tudo vai se fazer novo. Nós estamos numa transição do mundo onde tudo se vai fazer único. Então nós teremos a unificação de todos os segmentos religiosos, passando a ser um só segmento religioso com um novo nome para ser adorado, e todos vão adorar. Ricos, pobres, crianças, jovens, adultos, todos irão adorar. Adorar esse Deus que vai aparecer aí, o Deus da nova ordem mundial. Meu irmão, minha irmã, aí nós finalizamos hoje essa série de ensinos falando da festa judaica, da festa de Pentecostes, o acontecimento no dia da festa de Pentecostes, o acontecimento do batismo no Espírito dos apóstolos, a caminhada dos apóstolos e daqueles que se converteram ao Cristo durante 2 séculos, e aí nós temos a primeira transição, uma transição onde a igreja mãe, ela dá lugar e se torna uma igreja que subsiste, e aí aparece a igreja rainha. Igreja rainha, que é a igreja oficial do Império Romano. E está aí até hoje, Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja do Império Romano. Então tem toda aquela história, falando do Constantino, falando de uma série de coisas, uma série de acontecimentos dentro dessa igreja. E está aí a igreja, que as características dela não tem não tem nada parecido com a igreja mãe. Nós temos islamismo, judaísmo e romanismo, esses 3 segmentos religiosos que não têm a mesma doutrina da igreja do mestre, a igreja mãe. E nós continuamos falando e cultuando e vendo e seguindo a revelação da palavra através dos ensinamentos do mestre, dos ensinamentos de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Nós continuamos vivendo a doutrina, vivendo os ensinamentos, vivendo aquilo que viveram os cristãos do 1º e 2º século. Porque eu não sei até que ponto, mas aí eu falo por mim, eu não tenho nenhuma descendência, não tenho nenhuma ligação, não tenho nenhum parentesco com ninguém que esteja aí no islamismo. Não tenho também nenhuma ligação com a igreja, com a igreja judaica, com os judeus. Não tenho nenhum parente judeu, não tenho ninguém que seja judeu, que esteja próximo de mim. A igreja romana eu caminhei com a igreja romana por muitos anos. Confesso que hoje eu voltei daí do ano dos últimos anos, eu voltei a cultuar lá a igreja do 1º e do 2º século e deixei o culto
que eu cultuei por muitos e muitos anos, a igreja rainha, a igreja romana. Agora eu tenho a minha fé, o meu amor, o meu desejo, tudo está voltado lá na igreja do primeiro e do segundo século. Está voltado às promessas do Mestre e voltada ao batismo no Espírito, porque a igreja romana não tem batismo no Espírito. Então, se eu quero caminhar com o batismo no Espírito, então não estou de acordo com a igreja romana, porque a igreja romana não cultua o batismo no Espírito, não tem o batismo no Espírito. Tem muitos dogmas foram criados, dogmas marianos, uma série de dogmas aí que tem na igreja, e uma doutrina completamente diferente da doutrina dos primeiros cristãos, da doutrina da igreja mãe. A igreja mãe é uma igreja completamente diferente de tudo que se vê dentro da igreja romana. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esta live, este momento de oração, nós cultuamos somente a Papai e ao Mestre, ao Espírito Criador e o Filho. Caminhamos com uma igreja que não tem nenhuma denominação nela. Caminhamos com uma igreja que nasce com Pedro, com os apóstolos. Ela é levada, espalhada pelo mundo através dos discípulos e através dos apóstolos. Um dos apóstolos que vem depois é Paulo. E aí, sucedendo Paulo, vem muitos outros que caminham na mesma direção, com a mesma fé, com a mesma doutrina. A doutrina deixada pelo Cristo. E qual é a doutrina? Aí você perguntaria, qual é a doutrina deixada pelo Cristo? A doutrina deixada pelo Cristo, ela é muito simples e muito clara. A doutrina deixada pelo Cristo é a doutrina do amor. É o próprio Mestre que nos leva a entender, a saber que Papai é amor, que o Espírito Criador é amor, e que o Mestre é amor, e que nós temos que viver esta doutrina, a doutrina do amor, viver o amor de Papai e amar como o Mestre amou. Então, eu recebo de Papai o amor, eu me amo, sou amado por Papai e amo o meu irmão. Esta é a doutrina deixada pelo Mestre. Esta é a doutrina que ele nos deixou e que ele nos orientou que seguisse. E ele nos dá a palavra de que o Espírito estaria conduzindo a sua igreja. Então o Espírito estaria ensinando, estaria dando entendimento, revelação, dando os dons, os carismas. Os dons e os carismas no Espírito são infinitos. Aí quando dentro da igreja rainha, os dons do Espírito Santo são 7. Aí já são dogma. Não é a realidade. A realidade, o Espírito Criador, que é Papai, o Espírito dá dons conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí não dá para contar a quantidade de dons. Os dons são infinitos, porque o Espírito é infinito. Papai é infinito. Então não dá para dizer, olha,
os dons do Espírito são 7. Não temos essa autoridade de limitar os dons que o Espírito dá aos filhos e filhas. Ele dá os dons conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Então, nós temos alguns dons, que estão aí, que são mais conhecidos, que é o dom de orar em línguas, profetizar, orar pelas pessoas, expulsar demônios, ter o poder do alto, uma série de coisas aí que são os dons de serviço, são os carismas. Os carismas são de serviço, são para benefício da igreja. Então o que acontece? Acontece o batismo no Espírito, acontece na igreja. Acontece as curas, acontece na igreja. Acontece as libertações, acontece na igreja. Se tem alguém endemoniado, ora e expulsa os demônios. Então essa é a igreja do Mestre. A igreja onde ele intercede e papai conduz. Onde ele intercede e as pessoas recebem o batismo no Espírito, recebem os dons, os carismas. E aí somos carismáticos como foram o próprio Mestre, Paulo, Pedro e os apóstolos. Uma igreja carismática. A igreja mãe é a igreja carismática. Vive os carismas e está a serviço dos carismas. Então, a igreja mãe é uma igreja que se vive a presença constante do Mestre e a presença constante do Espírito Criador, nosso Papai. Então, meu irmão, minha irmã, caminhar com a igreja mãe é estar aberto à ação do Espírito, abrir a mente, o coração, a alma e receber a efusão do Espírito, receber o batismo no Espírito, diferente do batismo das águas. O próprio João fala do batismo das águas, o próprio Mestre fala, vocês receberam o batismo de João. Agora vocês estão preparados para receber o batismo dado pelo Espírito. Vocês vão receber a força do alto, o poder do alto, vocês vão receber o batismo no Espírito. Aí nós temos a igreja mãe. Oyala shirororiala canta labai, oyala bala shalabai canta labai. Eu deixo a vocês o meu abraço, o desejo enorme de que caminhemos com a igreja mãe, e que você, minha irmã, você, meu irmão, esteja sempre junto comigo, caminhando e orando, assimilando o que é a caminhada do povo aí com o papai. A caminhada dos filhos e filhas de papai. Então fiquem na paz, amanhã nós estaremos juntos novamente aí caminhando com a nossa oração, resumindo alguma coisa, falando algumas coisas aí de ensino, de conhecimento. Nós precisamos conhecer o celestial e também fazer algumas referências aí às coisas que estão acontecendo e que aconteceram e que vão acontecer. Deixo a vocês um abraço, meu boa noite, e nós pedimos as bênçãos celestiais para todos nós nesse momento, pedindo, papai, nós estamos na tua presença, pedimos a intercessão do Mestre e pedimos, abençoa-nos, papai, abençoa todos os teus filhos e filhas, abençoa-nos, abençoa todos nós. Fiquem na paz.
nós estaremos juntos novamente. Tenham todos uma abençoada noite e amanhã, às 20 horas, levamos mais uma live no ar.